A paz, Senhor, amados, a paz. Espero que todo mundo esteja bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, estou aqui sentada com a minha Bíblia para começar mais uma vez a live que já havia prometido. E nisso eu já vou aqui abrir Efésios 6, onde nós vamos encontrar o reforço para aquilo que vamos falar agora. Então, convide alguém, compartilhe, faça agora um compartilhamento para mais e mais pessoas que você sabe muito bem que possam estar com dificuldades em querer se libertar de algum problema. E neste momento eu vou começar a orar a Deus para pedir que Ele possa sim resgatar-te. Eu estou aqui a convidar certas pessoas para aparecerem nesta live, para compartilharem também. Então, faça isso também em nome do Senhor Jesus, enquanto também ouvimos este louvor de Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas não encontrei. Eu vou tentar aqui também ver se consigo convidar mais alguém, em nome do Senhor Jesus. Foi quando eu entendi que você não dá para vencer, não dá para viver e dá teu colo, Pai, onde sua voz segura em minha mão, me tira da minha. Então, hoje vamos falar acerca da batalha espiritual. Então, nós sabemos que a batalha espiritual, ela acontece não somente na carne, porque na carne já vem como reflexo daquilo que está acontecendo no nosso espírito. Amém? Então, nós vamos trazer aqui este tema, porque eu acredito que muitas pessoas estão numa batalha espiritual e muitas vezes não sabem como passar este problema. Então, eu vou pedir que você compartilhe para mais pessoas, convide mais pessoas para assistirem esta live, porque o tema de hoje eu quero também falar aqui, focar um dos principais problemas, um dos principais motivos que nós temos batalhas espirituais, que são os 7 pecados. Isso mesmo, os 7 pecados muitas vezes que convidam-nos a batalhar espiritualmente, ou todos os dias da nossa vida, pessoas que têm travado guerras das quais elas têm dificuldade em vencer. E muitas vezes essas pessoas começam a recorrer àquilo que curandeirismo, e começam a recorrer aos médicos, mas existem coisas que nós também, às vezes até costumamos dizer assim, não, um psicólogo vai nos ajudar e tudo, mas problema espiritual, o psicólogo não pode te ajudar, o médico não pode te ajudar, o curandeiro não pode te ajudar, mas somente aquele que é o dono de toda a solução para a nossa vida. Então, muitas vezes as pessoas começam a passar por tribulações, pessoas que choram, pessoas que ficam aprisionadas, pessoas que todos os dias reclamam. Por quê? Porque sentem dor, angústia, sentem-se derrotados, sentem que não podem mais fazer mais nada na vida delas, porque elas estão dependentes deste espírito que tem atormentado a sua vida. E muitas vezes elas pensam que só indo aos curandeiros é que elas vão conseguir se livrar disso. Tive um caso ainda há pouco tempo onde a pessoa diz que a única coisa que ela procurava entender ou procurava resolver era nos curandeiros, mas
quando esta pessoa foi para esse lugar, ela deparou-se com vários outros problemas que ela tinha que enfrentar. Então, vimos que quando nós pensamos que estamos a tentar resolver só um problema, vem, parece que uma trilha de problemas para a nossa vida, para que nós possamos resolver. Mas existem coisas na nossa vida que não é possível que a gente resolva. E muitas vezes eu não vou sair deste ponto, ou melhor, não vou sair também deste raciocínio que eu quero trazer aqui, porque muitas vezes nós, os psicólogos, começamos a pensar que nós somos deuses, não é? Mas na verdade nós não somos deuses, nós somos somente seres humanos. E a única coisa que o psicólogo trata é comportamento, são comportamentos e não problemas espirituais, não problemas que nós dizemos assim, tem que se tirar o espírito atormentador. Então nós não vemos esta parte, mas olhamos para o comportamento, que quando só é o comportamento é possível sim ajudar essa pessoa, e quando não é somente o comportamento, é trazido também com outra parte espiritual, nós não podemos ajudar. É por isso que existem casos em que o psicólogo não consegue ajudar este paciente. Então, o que é que nós devemos fazer? Afinal, o que é que está a acontecer dentro desta sociedade onde nós encontramos pessoas que às vezes gritam por socorro e às vezes não sabemos o que fazer, porque estas mesmas pessoas são pessoas que precisam de ajuda e realmente nós às vezes entregamos e dizemos assim, olha, por que você não vai a um psicólogo? Talvez o psicólogo vai te ajudar. Bom, pronto. Ah, por que tu não vais para, vou dizer assim, para um centro de alcoólatras? Você tem problemas de alcoolismo, então você deve ir para o centro de alcoólatras anônimos. Então, por vezes até pode dar certo quando esta pessoa realmente não está acompanhada do espírito, mas quando esta pessoa está com um problema gravíssimo, que é um espírito que lhe faz embebedar, então esta pessoa não depende somente de um centro, mas sim de Jesus Cristo na sua vida. Então, eu quero falar aqui de alguns problemas que nós costumamos ter e que abrem portas. Uma das coisas que eu digo que abre portas para esta tribulação espiritual é pura e simplesmente a legalidade. No reino espiritual, tudo é regido pelo princípio da legalidade. Então, eu vou fazer aqui mais uma chamada para aprovar, adicionar. Finalmente, eu vou adicionar aqui o nosso pastor Charles Rodrigues. Ele vai nos falar, vai nos tratar deste problema que é o problema. A paz do Senhor, pastor Charles, como é que está? A paz do Senhor, minha querida. Tudo bem aí? Deixa eu ver aqui. Vejamos. Eu acho que eu fiquei de cabeça para baixo, é isso mesmo? Pois é, só girar o telefone que você acha logo, logo. Deixa eu ver o que é que eu faço aqui. Agora sim, Vejamos. agora está certo, agora está certo. Está certo mesmo? Está muito certo. Então, vamos debruçar-nos desse tema, né? Sabemos que nós lidamos com problemas bem que a sociedade acha problemas bizarros, não é? Sinistros. Quando eu me lembro que a primeira vez que eu estava na igreja, que eu entrei na igreja, e deparei-me com aquela situação onde as pessoas manifestavam e tudo, caíam no chão, rebolavam e tudo. Eu fiquei tão assustada e não sabia o que estava a acontecer, e eu pegava-me naquele momento e eu dizia, ué, será que eu também vou estar nesta situação? Então, vamos lá falar, batalha espiritual. O que seria realmente uma batalha espiritual? Mas eu queria aqui colocar alguns pontos que nos trazem ou que abrem portas para esta batalha espiritual, ou que abrem portas para certos espíritos entrarem na nossa vida sem que a gente indiretamente permita, não é? Uma das coisas é a legalidade. Vamos falar um pouco da legalidade espiritual, a legalidade, portas que nós abrimos para o diabo entrar na nossa vida.
A graça e a paz, pastora Joyce. A graça e a paz a todos que estão aí assistindo essa live. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês para trazer, para falar um pouco sobre esse tema, não é? É um tema onde nós podemos trazer um alerta, né, pastora, para a vida de tantas e tantas pessoas que, às vezes, até sem querer, as pessoas acabam dando legalidade ao inimigo da nossa alma para entrar. E Jesus disse lá em João 10:10 que o ladrão ele veio tão somente para matar, roubar e para destruir, não é? Então, esse ladrão, na verdade, é Satanás e seus demônios que usam as pessoas, que trabalham com as pessoas. Em Efésios 6, a partir do versículo 11, o Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Paulo, ele fala sobre a armadura de Deus, não é? Eu quero pedir à minha equipe, ver se está tudo ok aí. Está tudo ok, não é? Eu entrei de cabeça para baixo, mas a pastora Joyce disse que está tudo ok aí, não é? Graças Já a está Deus. tudo ok. Eu também vou pedir aqui para minha filha, a Daniela, vir por aqui. Pastor, eu sempre faço live, mas é a primeira vez que eu faço uma live assim pelo Facebook, compartilhando assim, não é? Participando de uma live com outra pessoa. Sempre quando eu faço, contar que a primeira live foi boicotada, não é? É verdade, é verdade. Não Mas consegui. olha, a batalha espiritual é algo que não é de hoje, não é de agora. Isso aconteceu nos céus. Foi a primeira guerra, a primeira batalha, lá em Apocalipse 12, versículo 7. A Bíblia diz que o dragão e os seus anjos pelejaram contra Miguel e os anjos de Deus. Houve uma peleja no céu, mas eles não foram suficientemente fortes e foram expulsos aqui na terra. E aí houve uma grande explosão. Essa explosão matou os grandes animais que existiam aqui nesse planeta. E Deus, então, trouxe o Espírito Santo para esse planeta, onde o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e Deus, então, faz o homem, e ele faz um jardim maravilhoso, e aí o conflito que começou no céu se dá aqui na terra, porque Satanás e os seus anjos, a terça parte dos anjos, ficaram no segundo céu. O primeiro céu é o céu atmosférico, o segundo céu é o céu cósmico, onde nós sabemos que hoje existem 8 planetas do sistema solar, e o terceiro céu, aonde está Deus e a Nova Jerusalém, que um dia vai descer, não é, para o reinado de 1000 anos de Jesus aqui na Terra. Então nós sabemos que há um conflito espiritual. E quando os cristãos oram, como diz lá em Daniel, no capítulo 9, capítulo 10, e Daniel começou a orar, e o anjo desceu até Daniel, mas ele foi resistido por 21 dias por um principado. E o apóstolo Paulo, em Efésios 6, a partir do versículo 11, ele classifica esses espíritos, esses anjos caídos, como principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso que atua nas regiões celestiais. E a partir de então, pastora Joyce, eu acredito que nós podemos falar um pouco sobre como agem os principados, não é que são príncipes. Esses dias não, o ano passado, o ano passado, manifestou um espírito maligno muito violento nos cultos na nossa igreja. E esse demônio disse assim: Pastor Charles, esses 2 anjos que estão aí com você, que lhe acompanham, lá no reino de Deus, lá no céu, eu estava acima deles. Eu sou
eu sou o terceiro da escala de Satanás. São 6 demônios principais da cúpula de Satanás. E eu sou o terceiro. Se eu quiser, eu posso partir para cima de você e esses anjos aí que estão do seu lado não vão conseguir me segurar. Aí eu falei para ele, eu falei, demônio, não importa o que você foi lá no céu. E se esses 2 anjos que estão aqui não tiverem forças para lhe segurar, saiba que Deus enviará os anjos, sabe, que terão total capacidade de lhe dominar. E na mesma hora que ele falou isso, e que eu revidei falando isso para ele, então ele olhou para cima, pastor, e começou a dizer, não, Miguel não, Miguel não. E aí ele começou a gritar de desespero, porque nós sabemos que Miguel, a Bíblia diz lá no livro de Daniel. E olha só, pastor, Miguel... tem uma coisa. Se nós formos a ver, geralmente os demônios, quando eles manifestam, a tendência sempre é nos amedrontar. Querer que a gente sinta medo, porque eles veem o medo do pastor nos olhos. E é uma das coisas que eu mesma percebi que os demônios, primeiro, antes de ameaçar, eles olham. Quando vê que não tem chance, então começam a manipular-te, como quem diz, você vai me fazer o quê? Ha, 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 ha. Porque existe até demônios que riem. E você vai ver que você vai queimar mesmo esses demônios e eles vão se fazer passar por fortes. Mas não é porque eles não sabem que você tem maior o que está em você do que o que está neles. Então, é isso que acontece também na vida real, se nós formos a ver. E vamos ver que as pessoas são dominadas pelos espíritos maus, porque as pessoas têm medo dos espíritos maus e não sabem que há poder no nome de Jesus. É verdade, pastora. É isso mesmo. E o porquê que muitos crentes são vencidos, muitas das vezes, por esses espíritos que imitam o reino de Deus. Lúcifer, ele trabalhou ali com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele só recebia ordens, sabe, do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele fazia parte, ele era o líder, não é? A Bíblia dá essa indicação para nós que ele liderava os anjos, que ele liderava o coral, que ele era o querubim guardião. Então, ele, quando saiu do céu e ele foi para o segundo céu, um dia ele vai sair do segundo céu, vai para o lago de fogo. Mas, por enquanto, ele está entre a atmosfera da Terra e o cosmo, não é? Não tem mais acesso, como no livro de Jó, ainda tinha acesso a Deus, mas quando Jesus morreu e ressuscitou, ele perdeu esse acesso. Ele não vai mais para o terceiro céu. E ele também não tem mais aquele domínio total aqui do planeta Terra, quando Adão e Eva pecaram, porque agora nasceu a igreja, depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, biblicamente falando, de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus até hoje, nós temos pelo menos 1982 anos. Não é? Nós estamos no ano 2020, mas, biblicamente, de Jesus, o sacrifício na cruz até hoje, nós temos 1982 anos que Jesus morreu e ressuscitou. Então, Satanás perdeu acesso ao céu e Satanás não tem total domínio. Mesmo sendo o príncipe desse mundo, ele é como um pitbull na coleira. Porque ele age nos lugares celestiais, mas isso para enfraquecer aqueles que não têm Jesus. Até porque nós já somos a igreja, nós seres humanos já somos a igreja. Então, muitas vezes, as pessoas começam, quando travam um problema ou batalha espiritual, elas muitas vezes pedem até ajuda aos pastores, mas não é porque elas não podem lutar também, elas podem lutar, só que o problema é quais são as armas que elas
vão pegar e lutar com elas. E não existem outras armas senão estas que falam em Efésios 6, que diz que nós temos que nos revestir, não é pelas armaduras de Deus, nós temos que ter as armaduras de Deus. Então, porque é impossível que a gente vença uma batalha sem conhecer ou sem saber, ou mesmo até sem ter fé que vai vencer, não é? Até porque para você ter Jesus Cristo, você tem que aceitá-lo e ter fé de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Então, são muitos ingredientes que às vezes faltam em muitos cristãos. Nós vemos frequentadores da igreja, mas não vemos verdadeiros cristãos dentro da igreja. Vemos medrosos dentro da igreja. Vemos também pessoas endemoniadas, mas você pergunta por quê? Já era tempo de você sacudir esse demônio da sua vida de uma vez por todas. Mas o que é que acontece? O demônio às vezes até entra pelo medo dessa pessoa. Às vezes a pessoa até pode ser liberta, mas ela tem na sua cabeça o medo. O medo é que faz com que aquele demônio se empodere dela, que permaneça na vida dela. Às vezes até o demônio já nem está lá, mas são coisas já da cabeça dela, por sofrimento dela. É por isso que a palavra de Deus diz: eis que tudo se faz novo. E as pessoas às vezes não creem na palavra. As pessoas às vezes, quando ouvem a palavra de Deus, elas não fazem ao pé da letra. É como quem diz: não é necessário esta palavra. E às vezes não entendem, porque até o próprio diabo costuma fazer o quê? Cegar as pessoas, costuma fechar o entendimento das pessoas. As pessoas não têm entendimento da palavra. Esta dificuldade nós estamos a ter muito também nas igrejas. É verdade, pastora. Agora, a pastora falou algo muito interessante sobre legalidade, não é? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós sabemos que a vitória que vence o mundo, como diz em 1 João 5,7, é a nossa fé. A nossa fé em Jesus Cristo. Quem Jesus era, quem Jesus é e o que ele fez naquela cruz. Então, o que é que ele fez na cruz? Ele venceu o pecado e a morte. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre suas feridas fomos curados. Então, Jesus já venceu tudo. E ele nos dá a salvação, ele nos dá o Espírito Santo, ele nos dá de graça. Tão somente quando nós olhamos para o que ele fez na cruz, não é o pedaço de madeira, porque eu acredito, pastora, que há tantos falsos profetas que se encontrassem essa cruz nas escavações em Israel, Meu Deus, eles iam será querer um vender. porogodó? Meu pai Eu do acho que eles iam céu. querer vender. Eu acho que eles queriam, de repente, até Vender, para as pessoas tocar para na terem cruz. acesso ou para tocar esse pedaço de madeira, ou tinham que tirar um valor. Enfim, há certas coisas que até nem foi permitido, exatamente para. Já estão a extorquir o povo, né? Imagina, depois de ter um pedaço de madeira onde Jesus foi crucificado, meu Deus, então muitos profetas ficavam bilionários, não é? E quantas pessoas nós sabemos que houveram cruzadas, não é? No século XVII, cavaleiros fizeram cruzadas por causa de um cálice de barro, que disseram que esse cálice, alguém disse que poderia ter sido o cálice que Jesus tomou a Santa Ceia, não é? Então, Que as pessoas fizeram poderia, dinheiro que poderia, veja só. Quer dizer que eu posso chegar até Israel e buscar lá alguma coisa que simboliza o tempo de Jesus, trazer para cá e tirar a água de lá, trazer para cá e dizer que, olha, foi o lugar onde Jesus foi pôr lá os pés, então tem unção. E veja só como o povo está sendo enganado por causa disso. É A fé verdade, das pastor. pessoas está debilitada porque as pessoas estão acreditando nas coisas e perdemos o foco daquilo que é Jesus Cristo. Esquecemos que é Jesus quem salva, esquecemos que é Jesus quem liberta, esquecemos que é Jesus quem cura, enfim, tudo isso. Então, muitas pessoas Desfocalizamos. acabam. É verdade. Então, muitas pessoas, pastor, acabam vivendo de qualquer maneira, acham que ao tocar em algum objeto sagrado, todos os problemas estão resolvidos.
Exato. e esquecem do significado da cruz de Cristo, o que Jesus já fez por mim. Quem ele era? 100% Deus, 100% homem, quando ele foi materializado, lá em João capítulo 1, o verbo se transformou em ser humano e habitou entre nós com poder e graça. Então, Jesus, 100% Deus, 100% homem, não é? Ele pagou o preço, nunca pecou nem no pensamento, e nem em sentimentos, nem nenhuma atitude errada. Ele, o varão perfeito, um justo, foi morto pelos pecadores. Deus amou ao mundo, João 3,16, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a questão é, os cristãos de hoje estão a se preocupar com a vida eterna ou apenas estão preocupados com o agora? Como diz lá, me parece, se me permite, aqui vejamos em Lucas, é uma passagem muito conhecida, Lucas 16, 19, sobre o rico e o Lázaro. A gente sabe que o rico é aquela pessoa que estava preocupada só com os seus prazeres, com os bens materiais. Quantas pessoas estão vivendo assim? Apenas preocupadas com a vida aqui. Mas se o seu corpo parar de funcionar agora, se o seu corpo parar de funcionar, a Bíblia diz que você vai receber um novo corpo, se você aceitou a Jesus e permaneceu nele. Você vai morar na Cidade Santa, que um dia vai descer no reinado milenar de Cristo, que é um outro tema que em outra oportunidade eu quero trazer com a pastora aqui, sobre Com o reino certeza, milenar. vamos debruçar desse tema. Eu estou ensinando aqui como é que vai ser o nosso corpo, se nós vamos comer e beber, como é que vai ser no reino milenar, se as pessoas vão morrer nesse reino aqui na Terra. Eu estou falando sobre isso, mas outro dia vamos falar sobre isso, pastora. Mas o que eu quero despertar as pessoas agora, não é que se elas partirem agora, à flor da idade, crianças morrem, jovens morrem, nós estamos num tempo aí de pandemia onde, sabe, milhares de pessoas perderam a vida, mãe de alguém, pai de alguém, filho de alguém, vô de alguém, vó de alguém. E essas Tem pessoas pessoas que até foi a família toda, né? Conheço uma família que foi mãe, aí as duas filhas. Agora, a questão é, nós pregadores, estamos levando as pessoas o sofá novo vai chegar, a casa própria vai chegar, Deus vai enviar o homem da sua vida, vida sentimental, ou nós estamos levando as pessoas a priorizar, que hoje pouco se fala sobre quem é Jesus, o que ele era, quem ele é e o que ele fez. Hoje pouco se fala sobre o verdadeiro, o evangelho original, que é o evangelho da cruz de Cristo. E pouco se fala, pastora, sobre o Espírito Santo. Aí os demônios têm ganhado espaço, legalidade. Eles não têm, não deveriam ter, mas acabam tendo legalidade na vida de muita gente que se diz cristã, porque a prioridade é outra. A prioridade é o corpo, estamos na era, sabe, não é errado você cuidar do corpo, mas estamos na era onde as pessoas idolatram o corpo, não é? E esquecem do espírito. Você é um espírito. Você tem uma alma, que é o centro dos pensamentos, emoções e decisões. Que é a igreja, né? E você habita num corpo. E esse corpo, um dia, vai voltar ao pó. É verdade. Então, ô pastor, a senhora percebeu que poucas pessoas hoje em dia têm sido batizadas com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, e pouco isso é pouco falado nas igrejas? Mas é verdade. Muitas pessoas agora não são batizadas pelo Espírito Santo. Por quê? Porque elas já não se interessam mais por ser batizada pelo Espírito Santo. Elas querem coisas, elas perseguem coisas. Não é mal perseguir alguma coisa, querer resolver alguma coisa da sua vida. Mas a palavra de Deus, quando diz que busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que os demais serão acrescentados, Deus está aqui a elucidar a mente do ser humano.
que o que mais importa, além do bem material, além do bem-estar, além da sua felicidade, é a sua paz espiritual, é a sua busca insensata, ou uma busca incansável de buscar o Espírito Santo todos os dias da sua vida. E a Bíblia nos aconselha: orai sem cessar, ore sempre. Sempre ore, mas o que está acontecendo hoje em dia é que muita gente está a ignorar o que está acontecendo. As pessoas estão mais ligadas ao quê? Eu preciso de cura, eu preciso disto, eu preciso... Tudo bem, tu não estás proibida de buscar a cura, até porque Deus, o próprio Jesus, se manifestava desta forma, com poder. Por quê? Porque o Evangelho é poder. O Evangelho de Deus é poder. Sim, isso é. Mas, muitas vezes também Jesus dizia: vá e não peques mais. Isso para elucidar de que é muito importante não pecar. Por quê? Porque quando nós pecamos, trazemos ou abrimos uma legalidade para Satanás entrar na nossa vida. Então, é o que as pessoas às vezes não entendem. Que, olha, às vezes a pessoa até obtém a cura. Ela vai obter a cura, mas o que vai acontecer é que o seu casamento vai se destruir. Por quê? Porque no meio existe adultério, abriu uma porta para a legalidade e para o diabo entrar na sua vida. Vemos famílias também destruídas por conta desta mesma abertura, desta legalidade, onde Satanás entrou na casa através do adultério. E vamos ver lá rapazes que se tornam homossexuais. Por quê? Porque existe um espírito que foi buscado pelo pai ou pela mãe. Então, são coisas, cenas preocupantes, mas as pessoas não estão nem um pouco interessadas nisso. É normal hoje em dia um pastor adulterar e as pessoas dizerem: ué, ele caiu, ele não sei o quê, mas vai se recuperar, mas não é normal isto para o ser humano, ou melhor, para o ser humano, para a sociedade, isso é super normal. Mas quando nós entramos na atmosfera espiritual de Deus, nos lugares celestiais, quando falamos pela palavra, que é o poder, a palavra de Deus é poder. Então, nós não podemos levar o pecado como se fosse uma coisa normal. Não, eu costumo fazer uma coisa, é porque eu estou comigo. Há homens que dizem isso, pastor Charles, dizem assim: eu estou com a minha esposa e tenho a minha amante, mas a minha esposa sabe que eu estou com a minha amante para pelo menos aguentar o meu casamento. Ué, olha só que absurdo. A outra mulher aguenta o marido por quê? Porque já sabe... Olha, o que é um casamento? Hoje em dia estamos até a perder noção do que é um casamento. Um casamento não é um casamento que você diz: já não gosto mais e vou me divorciar. Já não sei o quê e vou me divorciar. Não está acontecendo isso. As pessoas dizem assim: não, por qual... Não, vamos nos separar. Por quê? Porque isto, porque aquilo. Mas, na verdade, é porque existe uma morte lá dentro. São famílias que estão sendo destruídas lá dentro. A mãe, às vezes, diz assim: olha, minha filha luta. Vai dizer: mãe, você não lutou. Entende? Então, há muito pecado. Vê as pessoas que mentem como se fosse uma coisa super normal. Mentiste porque... foi uma mentirinha. Para Deus, Jesus, quando se entregou na cruz, as pessoas se esquecem disso. Quando se entregou na cruz, não se entregou por grandes pecados. Entregou-se pelo pecado do mundo. Se é grande, se é pequeno. Se ele, o próprio Jesus, já diz que em pensamento você peca, imagina. Só para ver. Olha, não existe pecadinho, não existe pecadão. Tudo é pecado. Não, eu não matei, eu atraía ele para lá, mas eu não matei. Quem matou foi outra pessoa. Mas você foi o quê? Então, é isso que nós temos que pensar. É por isso que acabamos abrindo legalidade e dizemos assim, ficamos de fora. E aí, o velho coisa que diz assim: no inferno está cheio de pessoas de boas intenções. E muitas pessoas estão lá com boas intenções. Vamos falar agora do tema, aliás, do tema não, da questão da caridade. O que tem a dizer a questão da caridade? Porque muitas pessoas, né, dizem assim: eu vou subir ao céu porque eu faço caridade. Será? Pastor Charles, diz alguma coisa. Será que a pessoa vai subir ao céu porque ela é caridosa? Fala aí acerca deste assunto. Ser caridoso, eu acredito que é uma obrigação de todos nós, todo verdadeiro cristão. E a pessoa que
ela ama o seu próximo, né? A pessoa que ama o seu próximo, ela vai sim, ela vai fazer o bem ao seu próximo. Exato. Agora, isso não vai nos levar ao céu. A pastora falava sobre o pecado, a Bíblia diz em Apocalipse 21, a partir do versículo 9, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos feiticeiros, aos adúlteros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe é o lago que arde com fogo e enxofre, esta é a segunda morte, não é? Então, nós estávamos falando sobre a questão da legalidade. Principados são príncipes que atuam a nível de um país, potestades atuam em governos para mudar as leis, até para perseguir a igreja, promover até prostituição. Mas nós vimos isso acontecer aqui, não é? Está acontecendo. Na mídia escrita, na mídia escrita, falada, televisiva, influências, não é? Os artistas influenciam crianças, jovens, não é? Isso, nós vemos as igrejas mudando, pintando de preto, colocando jogo de luz para, sabe, se disfarçar de imundo para atrair o mundo. A igreja não precisa disso, a igreja só precisa orar e jejuar, e quem dá as almas perdidas é o Espírito Santo. É ele quem convence do pecado, justiça e juízo. Mas nós vemos a ação. O homem pensa que ele é que convence, já viu? É verdade. O homem hoje em dia quer ser Deus. É isso mesmo. Então, os principais. Agora afastou Jesus, quer ser o próprio Jesus. Quer organizar a igreja, não o Espírito Santo. Não é? Não dá liberdade ao Espírito fazer o trabalho dele. As pessoas tomaram a igreja e o Espírito Santo já não anda, já não atuam em muitos ministérios por causa disso. Então, principados são príncipes que atuam na região de países, a nível de país. Potestades, a nível da influência na política, em artistas, atores, atrizes que influenciam uma grande parte da população. E dominadores, eles entram, como a pastora falou aí, através dos pecados, seja o adultério, a mentira, seja o roubo. E também aqui, pastora, como diz em Deuteronômio 18:9, diz assim, quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. O que é que as nações faziam? Faziam o filho passar e a filha passar pelo fogo, sacrifício de criança. Buscavam os feiticeiros para se consultar, também agoureiro, feiticeiro, adivinhador, encantador, ou seja, macumbeiros, não é? E essas pessoas buscavam se consultar com espíritos de pessoas que já morreram. E aí vem e hoje em dia é muito normal, né? As pessoas dizem assim, olha, pastor, as pessoas dizem assim, não, eu vou me consultar com a minha avó que morreu, a minha avó me protege, a minha avó é que faz aquilo. Mas vamos ver só uma coisa. Nós sabemos que existem espíritos enganadores, não é? Nós sabemos que existem muito bem espíritos enganadores, que já vêm de geração em geração, da nossa família, que conhecem perfeitamente cada pessoa que morreu e que conhecia os gestos de tudo. E são esses mesmos espíritos enganadores que, quando vêm, são invocados por esses curandeiros. O que é que acontece? Eles vêm como se fossem famílias, comportam-se como famílias, conversam como família e fazem convencer o outro que está diante da avó ou do pai ou da mãe naquele momento. Mas experimenta você, naquele momento, invocar o nome de Jesus para ver se a pessoa, a tua avó, vai se transformar, ou melhor, se a tua avó vai achar isso muito bonito, se a tua avó realmente era cristã ou talvez ia para a igreja, se ela vai achar isso engraçadinho. Porque é isso que nós temos que reparar. Mas o mundo está sendo enganado por causa disso. E as pessoas estão a mudar a vida lá. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz que Satanás ele é capaz de se transformar até em espíritos de luz para enganar
os eleitos de Deus. Então, principados atuam em países, potestades atuam a nível da influência da mídia, da televisão, de filmes, de jogos na internet, jogos de videogame que manda a criança matar pai e mãe, cometer suicídio, não é? E são potestades. Dominadores são os espíritos familiares. São os espíritos que a pessoa vai buscar vai dar contra a emoção? Porque por isso que a marido própria da noite, Bíblia já a mulher diz, da não é? noite. Diz assim, guarda o seu coração. A palavra de Deus diz, guarda o seu coração. E não só, a palavra de Deus diz que o coração é enganoso. O coração é enganoso. Por quê? Porque muitas vezes o que nós fazemos pelo coração. Não é verdadeiro. Nós temos que pensar e ver. Sabemos o que é certo e o que é errado. Mas muitas vezes nós vamos agir de acordo com o nosso coração, de acordo com os nossos sentimentos. Por isso que até a própria psicologia diz que nós devemos agir de forma a gerir as nossas emoções inteligentemente. Então, emoções inteligentes. O que é emoção inteligente? Você sentiu, mas não vá por aquilo que você sente. Vá por aquilo que você sabe que é certo. Mas quem que vai dizer assim, não é minha avó, se calhar você amava a tua mãe. Então você às vezes prefere ficar naquele engano de que meu pai é a minha mãe, que está do outro lado, que está a comunicar-se comigo. Por quê? Porque você tem aquela emoção, você ama a sua mãe e o seu pai. Então é difícil realmente desgrudar ou desfazer esta relação, ainda que a pessoa já tenha morrido. Então é como se essa pessoa tivesse abrido uma ala para ter comunicação com outra pessoa que ela já não consegue ver assim fisicamente. Por isso que muitas pessoas são enganadas. É verdade. Jesus disse que o verdadeiro pastor, ele bate na porta e só entra se a pessoa permitir. Mas Satanás, ele é o ladrão, ele quer pular a cerca, né, do aprisco das ovelhas. Invade. Como é que ele faz Acha isso? um buraco. Enganando. A pessoa está ferida, sabe? Por exemplo, legalidade, mágoas, ofensa, a pessoa guarda a ofensa. Por isso que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, em Efésios 6:11 em diante, diz, olha, a nossa luta não é contra seres humanos, porque o inimigo quer que você venha revidar, sabe? Do seu jeito, venha se vingar da pessoa. Ou então, quando você tem uma pastor, olha, até no domingo nós por acaso estávamos a ter esta palavra, o apóstolo estava a falar acerca do alvo que nós devemos alcançar. Muitas vezes age o toureiro, faz isto, estica o quê? O pano vermelho, e o touro vai para onde? Vai para o pano vermelho e nunca vai para a pessoa, não é? Então, é a mesma coisa que acontece. O diabo usa a pessoa, você fica com rancor daquela pessoa, você fica indignada com aquela pessoa, mas quem está a agir por detrás é o próprio Satanás. Mas você nunca vai olhar para Satanás, porque você não vê Satanás você guardar a ofensa e bloquear aquilo que Deus já te deu. Exato. Então, nós vemos Satanás aonde? Dizemos que é no espírito, mas nada. A pessoa olhou para aquela pessoa, vai ter guerras com a pessoa física e não com aquilo que realmente deve ter. Então, Efésios diz uma coisa que é muito importante. A nossa luta não é contra a carne, mas contra toda a potestade, todos os principados que agem nos lugares celestiais. Então, é isso que nós temos que parar e ver. É por isso que nós vemos neste mundo, se este mundo, todo mundo entendesse a palavra de Deus, paravam de guerrear, paravam de se acusar e começavam a lutar para aquilo que verdadeiramente é o alvo, que é Satanás. Então, dobrem os seus joelhos, orem, derrotando Satanás e arrancando e ajudando aquela pessoa que também acaba te prejudicando, porque é usada também. Então, para eu te ferir, pastor Charles, eu preciso, por exemplo, se eu não tenho acesso direto a ti, então eu tenho que usar alguém que está perto de ti. Mas as pessoas até hoje nunca perceberam esta tática. Assim como Deus usa uma pessoa para te abençoar, é assim como também Satanás usa uma pessoa para te amaldiçoar.
Muito bem. Olha o que diz aqui, ó, pastora Joyce, em 2 Coríntios 10, versículo 3 em diante. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se leva contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Outro detalhe aqui é a questão de pensar no que nós temos pensado. Sabe, dê trabalho. Você é um espírito que tem uma mente espiritual que se chama coração. Não é o coração de carne, músculo que bombeia o sangue. Aqui eu estou falando da alma. Você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Sua alma é centro de pensamentos, emoções, decisões, sentimentos. O cristão não pode viver pelo que sente, mas pelo que crê. Então, às vezes, você está aí tendo pensamentos ruins acerca de alguém, sabe? Desejando uma vingança, resolver do teu jeito. Então, você tem que dar trabalho ao seu coração. Você tem que dar trabalho à sua mente. Você não pode deixar a sua mente guiar você, seu pensamento, seus sentimentos. Você tem que ir. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia é o Espírito de Deus transmitindo para o seu espírito a vontade de Deus. Então, quando você se guia por aquilo que fizeram com você, ou por aquilo que você acha, pensa, ou o seu sentimento, o seu coração, como diz a pastora Joyce, que o coração é enganoso. Seu coração se apaixona por pessoas erradas. Quando as pessoas estão a sofrer na vida sentimental, porque amam, porque estão o cara não apaixonados. te quer, esse gajo, pá, não te merece, esse cara não te quer, não responde uma mensagem sua no telemóvel, no celular, Mas e é você esse que fica ela ama. sabe, querendo até cometer suicídio por causa de uma mala sem alça que não te merece. Uma mala sem alça de papelão no dia de chuva, esqueceu? Cheia de pedras. Pois é, mas é isso mesmo. Então, nós também vamos agora falar de autoridade. Uma vez identificada a base na qual o inimigo se fundamenta, não tenha medo. Você tem autoridade. Eis que te dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em Lucas 10, 19, Jesus transferiu à sua igreja e, portanto, a você o seu poder delegado, e você foi constituído como oficial da justiça no reino de Deus. O que faz um oficial de justiça? Dá voz de prisão. O bandido está preso por força da lei. Quando você diz algo está proibido, está proibido. Quando você diz que está liberado, está liberado. O inimigo sabe que você tem que lhe obedecer. Que nós, quando temos autoridade de dizer, Satanás, saia da minha vida, daqui você não entra mais, no meu corpo você não entra mais, na minha família você não tem mais autoridade. A minha autoridade prevalece hoje. Em nome de Jesus, saia da minha casa. O diabo sabe quando é que você está a falar com autoridade, e o diabo sabe quando é que você está a falar com mentira, ou se você só está a lançar o dado ou para fazer um sortido. Então, isso é importante. Não basta só querer autoridade. Não basta só ter autoridade. A pessoa tem que saber que tem autoridade. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você já recebe automaticamente essa autoridade. O Espírito Santo vem sobre você. Então, os seus pecados são lançados no mar do esquecimento. Sabe, a sua vida foi escondida na cruz de Cristo. Você já está salvo. Então, receber, você já recebeu. Agora, você tem que manter isso. Como é que você mantém isso? Não é através de obras de caridade, falando sobre a caridade. Não é através de viver relaxadamente, na orgia, na bebedeira, não é? No sexo ocasional, como diz em Romanos 13, 12. Se você vive em bebedices, não é? Um bêbado, vive no sexo ocasional, não é?
tem um parceiro sexual ali, outro amanhã, e assim vai, Muitos sem falam compromisso ficar, com o né? Muitos casamento, com a falam estou família. ficando. Exatamente, né? E também a questão de você pensar que é a sua autojustificação. Há um foco errado hoje em dia, pastora. O foco de muitos, e isso é ensinado em alguns lugares, seja justo. Você sabe, o foco é a sua própria justiça, e não a justiça de Deus em Cristo. É a minha Você bondade. Eu não pode, você fumo, eu não consegue, você bebo. pode dizer, você pode fazer, você é dona da sua vida. E isso faz com que muitas pessoas acreditem nelas e quando sobem bem alto, olha, a queda é maior ainda. Por quê? Porque a pessoa vê de que ela não pode nada sozinha. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: eu posso tudo naquele que me fortalece, que é E o sem mim próprio nada podemos Deus. fazer, né? E sem mim nada podeis fazer, em João 15. Exatamente. Agora, pastora, em Atos 10, fala sobre Cornélio. Antes da live, nós conversávamos ao telefone sobre o que aconteceu ali em E eu Atos quero, 10 olha, com pastor, Cornélio. eu quero que você explique muito bem para as pessoas que estão aqui, porque esta parte é muito importante, que as pessoas entendam de uma vez por todas, realmente, porque Cornélio, ele fazia tudo, não é? Mas, por que que ele não era salvo? Por favor, explica muito bem esta parte para que as pessoas possam entender, porque as pessoas fazem muita confusão nisso, muita confusão mesmo, e dizem assim, o Deus é o mesmo. Então, explica aí Deus é o o caso do mesmo. Cornélio. Eu não fumo, não bebo, sabe? Eu faço caridade. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo diz: o que é que adianta você mandar até o seu próprio corpo ser queimado, você fazer caridade, se você não tiver amor, você é como um sino que não tem vida. Porque Deus não nos fez apenas para essa vida que vivemos agora. Há uma vida eterna para nós. Há um Deus eterno que vai morar conosco, vai estar conosco para sempre, vai nos dar um novo corpo, um corpo eterno que nunca vai adoecer, nunca vai morrer, sabe? Que não vai ter nenhuma deficiência física. É o nosso novo corpo que vamos receber. Mas as pessoas estão focadas só na vida aqui, muitas delas. E ela diz: eu não vou para o inferno porque eu nunca fiz nada de errado. Mas a Bíblia diz em Romanos 3 que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E em Atos, está muito claro em Atos 10, que um homem foi o primeiro gentio, ele não era judeu, ele era um romano, responsável por 100 homens, era um oficial romano, que fazia caridade, ele dava esmolas, era um homem de oração, era um homem observador da lei de Moisés, ele não servia a outros deuses, ele orava ao Deus vivo, ao Deus dos céus, ele procurava obedecer a lei de Moisés, ele foi influenciado pelo judaísmo e ele orava ao Deus dos céus, tanto orava e jejuava que um anjo foi enviado até ele. Quando o anjo chegou até ele, o anjo disse: Cornélio, suas orações foram ouvidas e as esmolas que você fez também foram vistas diante de Deus. Mas você deve enviar 2 dos teus servos a uma casa. Nessa casa tem um homem chamado Simão, ele trabalha com couro. Lá está hospedado um outro Simão, Simão Pedro. Ele vai dizer para você, já que os anjos, pastor, não podem pregar, ele vai dizer para você tudo o que você deve saber para você ser salvo. Quer dizer que o cara não estava salvo. Ele era boa pessoa, pastora, mas não estava salvo, pastora. Ele dava esmolas, ele era um observador da lei, era um homem de oração, de jejum, mas não estava salvo. Quantas pessoas, por obedecer ordenanças de homens, têm um cargo numa igreja, ou professam uma religião, pensam que estão salvas, mas ainda não estão salvas. Por quê? O foco não é Jesus. O foco não é Jesus. O objeto de fé não é o que Jesus fez na cruz. E a fonte de poder não é o Espírito Santo. O foco é o humanismo, a autojustificação, sabe?
O objeto Adorando o de fé homem. é Adorando o as homem. obras. As É pessoas estão verdade. adorando o O homem. objeto de fé é as obras, a caridade. E a fonte de poder é a força da mente. A fonte de poder não é o Espírito Santo, é a força da mente. É eu pensar coisas boas, sou pessoa boa, sou bom, sou tão bom, Pensar mas, positivo, né? Pensar positivo. mas anula o Salvador. Então não precisa de um Salvador, é isso? Nós precisamos de um Salvador. Não podemos jamais descartar o que Jesus fez. Eu não posso me salvar. Eu só posso vencer essa batalha espiritual quando eu reconheço que Jesus já apagou os meus pecados, Jesus é o meu Salvador, ele é o meu pastor, Jesus foi quem me salvou, eu não me auto-salvei. Foi o sangue de Jesus que me purificou, não porque eu fiz isso ou aquilo que eu estou purificado, eu orei mais do que o outro irmão, eu jejuei mais essa semana. Não, eu vou orar porque eu gosto, eu amo a presença de Deus, eu vou jejuar porque o jejum realmente quebra as forças da carne. Pastor, A paz do Senhor. Então, dando continuidade aqui, não sei o que é que aconteceu, mas eu quero acreditar que ele volta. Mas eu quero aqui citar agora, alguns itens que podem trazer aqui legalidade para Satanás entrar na nossa vida. Uma das coisas é a ira. Então nós vemos que nós todos podemos nos zangar, claro. Então todos ficamos zangados, mas a Bíblia condena quando nós ficamos assim irados, quando nós perdemos o foco. Precisamos aprender a controlar a nossa ira, a nossa zanga, para que não infete também o nosso coração. Por quê? Porque nós começamos já a trabalhar de forma a prejudicar a outra pessoa, ou começamos a ver esta pessoa como centro na nossa vida. E uma das coisas também que abre legalidade na nossa vida para Satanás entrar é o orgulho. E sabemos muito bem que Lucifer, ele saiu, caiu, foi mandado embora dos céus. Houve uma batalha espiritual aqui, como estava a falar o pastor Charles, e ele não ganhou por causa do quê? Por causa de orgulho. E orgulho é se achar superior a outra pessoa, desprezando. Além de pecado, é um orgulho ridículo. Todos somos iguais, amados por Deus, e cada pessoa é especial para Deus. Se achar superior somente por ter alguma vantagem é ilusão. Às vezes nós costumamos dizer assim, eu vou fazer mais do que aquela pessoa, eu faço mais do que aquela pessoa, então Deus tem um amor especial por mim. Não, Deus não tem um amor especial por ti, porque todos são filhos dele. Então, o remédio para o orgulho é a humildade. Você quer aprender, quer deixar de ser orgulhoso? Então, seja humilde na palavra de Deus. Seja humilde, aprende a humildade. Então, você sabe que o orgulho está versus humildade. Humildade está versus orgulho. Então, nós temos que entender que nós devemos não só tirar o orgulho, mas também ser humildes. Por quê? Porque quem é humilde acaba aprendendo muito mais do que aquela pessoa que é orgulhosa, que acha que é sabichona, aquela pessoa que quando já chega num lugar, não quer ouvir os outros, ela que quer falar, ela que sabe tudo, ela que tem tudo, ela que é o foco, é aquela pessoa narcisista. Então, pessoas que também são invejosas. Pessoas invejosas abrem um campo, uma legalidade na sua vida para Satanás também trabalhar na sua vida. Então, o que é orgulho? Quantos problemas são causados pela inveja?
A inveja nos impede de ser, ouvir e desfrutar das bênçãos de Deus. O resultado é insatisfação constante. Por quê? Porque você sempre vai olhar, ainda que esta pessoa te dê tudo aquilo que você quer. Se você inveja essa pessoa, a sua inveja não vai acabar. Você nunca vai se sentir satisfeita, nunca vai se sentir feliz, suficientemente feliz na sua vida, ainda que você tenha família, ainda que você tenha carro, ainda que você tenha casa, ainda que você tenha o que for. Sabe o que vai acontecer? Você sempre vai se sentir insatisfeita. Então, se você realmente tem inveja, então comece a orar, dobre os joelhos, comece a orar, apresente o seu coração a Deus, veja que Deus, Ele te ama. Então, Ele também vai te ajudar a tirar essa inveja. Se calhar você diz assim, eu não consigo. Claro, você não vai conseguir, mas o Espírito que agir dentro de ti vai tirar-se a inveja. Então, uma das coisas também que faz com que abrimos a legalidade para Satanás entrar na nossa vida é a luxúria. Existem aquelas pessoas que querem muita coisa, existem coisas demais. As pessoas têm que aprender a viver com o suficiente, com aquilo que realmente é necessário. Aquilo que você diz assim, isto vai me ajudar para isto. E não ter até chegar ao ponto de dizer assim, eu quero ter para não precisar, sabe? Enquanto existem tantas pessoas passando fome, existem tantas pessoas precisando de ajuda, e você diz assim, eu quero ter, eu quero desfrutar, eu quero que a minha comida apodreça de tanto eu ter, mas isso é o que? É luxúria. Você às vezes diz assim, olha, eu quero ter 1000 pares de sapatos. Quantas pessoas às vezes têm um lugar onde ficam tantos perfumes? Volta de 100, 120 tipos de perfume. Por que você não pode usar 1, 2 ou 3? Se calhar você até gosta de 3. Você não vai usar os 100 perfumes. Mas o que acontece? Você vai estocando perfumes. Enquanto que com um perfume teu, você poderia talvez ajudar um mês para uma casa, sabia? Então, uma das coisas também que abre campo, que muita gente não sabe, é a preguiça, sabia? Sabia que a preguiça é um dos pecados, um dos 7 pecados na Bíblia? A preguiça é uma coisa, sabe, má, para o preguiçoso e para todas as pessoas que estão à sua volta. Todos precisam de descanso, mas a preguiça é evitar persistentemente todo tipo de trabalho. Isso significa que quando você não trabalha, os outros vão ter que trabalhar mais para fechar o seu lugar. Entenda, é por isso que a palavra de Deus, quando diz que a preguiça é um dos pecados, é que realmente, se eu não faço algo, alguém vai ter que fazer mais para poder suprir ou fechar o meu lugar. Então, você tem que entender que isso não é nada justo. Isso não é justo. Então, a palavra de Deus diz que nós temos que ser justos. Então, se queremos ser justos, não podemos ser preguiçosos. Então, outra coisa também que se encaixa nos 7 pecados é a questão de avareza. Avareza é amar mais dinheiro que as pessoas. Existem aquelas pessoas que, olha, preferem mais ter o dinheiro do que ajudar o próximo. O avarento tem medo de gastar seu dinheiro, somente acumula. Tem aquelas pessoas que até podem andar de camisete rasgada, de calça rasgada, de sapato roto, olha, de cabelo de qualquer maneira, mas não gasta o seu dinheiro para nada. Ela quer juntar. Você pergunta, mas esse dinheiro que você está juntando, para que é? Ah, não, eu tenho que juntar no banco para alguma eventualidade, mas esta eventualidade nunca vem. Vem uma família ou alguém na sua família que se calhar precisa de um valor para ir ao hospital, que precisa fazer alguma coisa e precisa ajudar alguém. Você não tira aquele valor, por quê? Porque você diz, não, eu estou a juntar. Como é fácil cair nessa armadilha? Por vezes precisamos nos desafiar e a ser mais generosos para não cairmos na avareza. Então, nós temos que entender, podemos juntar um dinheirinho no banco? Claro que nós podemos juntar um dinheirinho no banco, mas não chegar ao ponto de você privar os seus filhos de desfrutarem do bom e do melhor desta terra, porque você somente quer juntar dinheiro.
Você não vai privar a sua família, se calhar, que precisa de uma operação e precisa de um valor. Você, se calhar, tem 1 milhão numa conta e, de repente, a pessoa só precisa de 20 mil. Você diz, eu não posso tirar esses 20 mil. Eu vou incentivar a família toda para nós juntarmos um pouco, pelo menos tiramos 500, até chegar 20 mil, para nós podermos contribuir para quê? Para fazer a operação da fulana. Então, isso acaba sendo errado. Você está a amar mais o dinheiro do que pessoas. Então, tem também a questão de quando eu falo vou falar assim, de avareza, eu quero explicar um pouco mais disso, por quê? Porque as pessoas às vezes costumam dizer assim, sabe, é meu dinheiro, eu trabalhei, então eu devo desfrutar do meu dinheiro. Sabe de uma coisa? Quando nós somos cristãos, nós temos que saber compartilhar as coisas. Se nós sabemos que alguém está a passar fome, se alguém está a precisar de nós, está a precisar de uma... Eu não estou a falar somente até de dinheiro, mas também da sua disponibilidade, porque muitas vezes nós não estamos disponíveis. Nós não estamos disponíveis para fazer o quê? Para ajudar alguém. Mas estamos disponíveis para fazer o quê? Para fofocar. Fofoca é uma das coisas também que é pecado e abre legalidade para o diabo entrar na sua casa, entrar na sua vida. Então, você tem que ter autoridade para dizer, Satanás não me usa mais, nem na avareza, nem na fofoca, nem na promiscuidade, porque muitas pessoas, de uma ou de outra forma, sabe, o diabo só quer um lugar para entrar na sua vida, para desfrutar ou destruir, aliás, destruir a sua família. Vamos dar um exemplo que o apóstolo deu no domingo passado, que é este. Por exemplo, quando o diabo entra na sua casa, se ele conseguiu legalidade, vamos supor que você vive nas bebedeiras, vive nas noitadas, vive em promiscuidade, você vive mentindo, você vive, ou você é avarento, você é orgulhoso, você é ganancioso. Então, o que acontece? O diabo, pronto, entra na sua casa de uma ou de outra forma. Então, quando ele entra na sua casa, a primeira coisa que ele vai fazer é te ameaçar, manientar. Então, também deu-se um exemplo do que? Daquilo que é, o ladrão entra na sua casa, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer o quê? Agarrar o homem da casa para neutralizar. Depois de neutralizar é que ele faz o que ele quer fazer. Então, o que acontece também na vida espiritual é a mesma coisa. Se o diabo quer entrar na sua casa, se o diabo quer manientar a sua família, quer destruir a sua família, ele entra por uma pessoa. Ele começa em uma pessoa. Quando entra na sua casa, ele começa a destruir, mas para isso ele precisa te amedrontar, ele precisa te ameaçar, ele tem que te fazer perceber que ele é mais forte que tu. Então ele coloca bebidice, ele vai aumentando os problemas da casa para poder ganhar toda a família. E assim, muitas vezes, as famílias o que fazem? Elas vão para onde? Elas vão para os curandeiros e dizem assim, o meu filho está com esta doença tal. Por quê? Porque o diabo colocou lá uma doença. Colocou essa doença para quê? Para você procurar os curandeiros, para os curandeiros dizerem a ti, sabe o quê? Que teu filho precisa disto, mas aquilo, para estar bem. Aí já incutem o quê? Mais um espírito que vai de volta para a sua casa, como se nada tivesse acontecido. Amanhã, a sua filha não casa. Amanhã, o seu filho não casa. Por quê? Por causa desse espírito. Então, são batalhas espirituais que nós às vezes temos, mas que essas batalhas têm bases. Então, por quê? Porque o espírito, Satanás não entra numa casa de qualquer maneira sem que ele tenha informação. Assim como também o ladrão não entra na sua casa sem que haja uma informação, ou fuga de informações. Ele tem que ter alguém que lhe informa para poder entrar na sua casa. Da mesma forma, o diabo também precisa correr ou rodear, assim como a Bíblia também fala, que ele ruge como leão, ele anda ao derredor, procurando só um
lugar só para ele poder entrar. Então é a mesma coisa que acontece no teto da sua casa. Onde tiver um buraco, é dali mesmo onde a chuva vai entrar, verdade ou mentira? Então é isso que acontece. Nós temos que entender que a batalha espiritual, ela vai ser vencida como? Veja só, vamos lá em Efésios 6. Em Efésios 6, vamos lá. Efésios 6. Amém? Vamos entrar aqui, Efésios 6. Então, Efésios 6 diz, a armadura do diabo. Então, nós aqui estamos quase já no fim da live. Então, eu quero saber, eu quero vos fazer entender como é que nós podemos vencer as batalhas espirituais, porque muitos estão aprisionados, muitos estão acorrentados, muitos estão amedrontados, muitos já não sabem o que fazer, porque estão numa batalha espiritual que parece interminável. Mas a palavra de Deus diz uma coisa que é muito importante aqui. Quais são as armaduras? Então, Efésios 6, versículo 10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, ele já nos diz aqui que nós devemos nos revestir. Do mesmo jeito que você já conheceu alguém que já disse, eu tenho o corpo fechado, nada me acontece porque eu fui para lá, para aquele vovozinho ali, foi fechar o meu corpo, não sei das quantas. Do mesmo jeito que aquela pessoa entregou, fez um pacto, entregou a sua vida a Satanás, fechando o corpo dele, dizendo e declarando, este corpo aqui, Satanás, é teu, fecha, para que nada aqui na terra de mal acontece comigo. Do mesmo jeito a Bíblia também diz, vista-se ou revista-se das armaduras de Deus. E quais são as armaduras de Deus? Versículo 12 diz, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Já é um alerta, para que possais resistir no dia mau, no dia em que você disser, estou numa batalha espiritual. Então, a palavra de Deus já diz, havendo feito tudo, fique firme. Então, diz, estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O quê? A verdade. É importante nós nos cingirmos com o quê? Com a verdade. E vestida da couraça da justiça. Procura ser justo. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tenha paz. Procure o evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando nós dizemos que temos que apagar os dardos inflamados do maligno, é porque nós devemos nos revestir da fé. Por que a fé é importante aqui? Porque tudo aquilo que o diabo trouxer para ti, para te enganar, para roubar de ti a paz, você, pura e simplesmente, vai usar a fé e dizer, eu posso tudo naquele que me fortalece. Nada dessas coisas vão me enganar ou vão me deixar cair, porque eu tenho fé em Jesus Cristo. Versículo 17 diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete, onde é que nós pusemos o capacete? Na nossa cabeça. Então nós temos que ter o que é a cabeça preparada. Colocar o capacete, que é a palavra de Deus, na nossa cabeça. Nós temos que ter a palavra de Deus na nossa cabeça, na nossa mente. A todo momento nós temos que estar preparados para pisar o diabo. Assim como também, veja só, o que aconteceu no deserto. Quando o diabo veio para falar, olha, para Jesus,
coma, transforma essa pedra em pão. E Jesus também replicou e disse: não só do pão viverá o homem. Veja só. Por quê? Porque enquanto o diabo chega e vem te dizer uma coisa, você chega e bata ele com outra coisa. E ele fica como? Assustado, como quem diz, poxa, tudo bem, eu vou insistir. Porque o diabo, ele não desiste. O diabo insiste. O diabo sempre insiste. Então, no versículo 18. Orando em todo o tempo. Você deve orar em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós temos que ter vida de oração. O cristão só vence batalhas de joelho, não de armas, não de bombas nucleares. A nossa maior bomba nuclear é a nossa oração. O nosso joelho no chão. Assim, vencemos todas as batalhas. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, dizer que quando nós nos revestimos das armaduras de Deus, o diabo pura e simplesmente fugirá de nós. Por quê? Porque ele verá que ele próprio, ao chegar a nós, nós estaremos ardendo em brasas de fogo, e tudo aquilo que o diabo não quer. Então, quando você está revestida da palavra, do capacete, que é a palavra de Deus. Quando falamos de capacete, o que protege a nossa cabeça é o capacete quando andamos de moto, não é? Então Deus diz, o que vai proteger a sua cabeça, o seu corpo, a sua vida é a palavra de Deus. O que vai firmar, o que vai frustrar, o que vai apagar tudo aquilo que o diabo fizer é a sua fé. Então eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda isso. Eu quero aqui adicionar mais uma vez. Amém? Então, nós temos que entender o quanto as pessoas muitas vezes lutam e não têm sucesso, porque lutam com armas erradas. Apontam, é que nem o toureiro. Ele aponta para lugar errado. O que acontece? O touro vai para onde? Para o pano vermelho. Mas o toureiro está onde? Está aqui. E o pano vermelho está aqui. E ele vai sendo flechado, sendo flechado, sendo flechado, sendo flechado. É o que acontece também com o ser humano. O que acontece? O diabo manda vir e põe lá um pano vermelho, que é o ser humano. E você vai atingir a quem? O ser humano, enquanto ele vai te dando cotoveladas lá atrás, cotoveladas lá atrás. E vai te matando a si mesmo. É do jeito que o diabo tem feito todas as vezes. Ele não muda de tática. O diabo é enganador. O diabo é enganador. Então você é que deve pura e simplesmente dizer, meu Deus, eu quero me revestir do seu poder. Eu preciso ter as armaduras de Deus. Eu preciso de ti, meu Deus. Então, Senhor, usa-me como ferramenta. Usa e também abre os meus olhos espirituais. E Deus vai abrir, com certeza, Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Amém? Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Então não desista, Deus, ele é bom. Deus é Entendeu? Espero que você realmente... E aí, pastor Chaves? Voltei. Ouviu? Eu estou ouvindo, estou a ouvir. Então, fala Está aí, muito agora é bom. tua vez. Eu acho que eu tive algum problema de conexão aqui, caiu aqui a minha Eu também participação. tentei comunicar, adicionar, e estava tendo mesmo dificuldade. Mas é isso, não podemos dar legalidade, porque Deus já nos deu a vitória. A autoridade foi restituída na cruz de Cristo.
E como diz lá em Lucas 19:10, não é? Então, Deus nos deu toda a autoridade e poder para pisarmos em serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nenhum dano nos causará. Nenhum dano. Não é isso, pastora Joyce? É Então, verdade. você que está aí nos ouvindo, de repente você se afastou do evangelho, você está longe dos caminhos do Senhor Jesus, está aí sendo, sabe, atacado pelo marido da noite, pela mulher espiritual, ou seja, são espíritos dominadores que atuam principalmente na área sentimental. Você não é feliz no amor com ninguém. De repente você está aí, sabe, sendo atacado por vários tipos de demônios territoriais, como eu falei logo no início, principados atuam em países, a nível de país. Tanto é que os anjos de Deus, Miguel, é um príncipe que protege Israel, ele está responsável por um país, o arcanjo Miguel, mas há demônios responsáveis para destruir Moçambique com toda a equipe. E esses demônios trabalham com as potestades que atuam nas autoridades políticas, civis, militares e até religiosas. Sabe que é um religioso que vai apoiar um falso profeta e que vai apoiar o anticristo. Então, são Com potestades que certeza. atuam nessa área, não é? E os dominadores são espíritos familiares que se fazem passar por pessoas que morreram, que colocam uma pessoa contra a outra, não é? Para que haja confusão dentro de casa, para que haja separação. Todo cristão, não importa o que você faça, todos podemos ser atacados por esses demônios. Tiago disse: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, sujeitar-se a Deus é colocar o Senhor Jesus em primeiro plano, pastora. Em primeiro lugar. Colocamos a nossa vida nesse mundo, a faculdade. É importante fazer a faculdade, é importante estudar, trabalhar, lutar para você ter sua casa própria, seu carro, lutar pela sua família. Tudo isso é muito importante. Mas se você priorizar o reino de Deus, o Senhor Jesus, que vai te dar um novo corpo, sabe? Veja que é tão pessoal e individual que no céu não vai se dar a casamento. As pessoas no novo corpo não vai precisar casar. Então, isso é para a vida aqui. Graças a Deus, né? É verdade que não vai ter sogra. Quer dizer, deixa para lá. Graças Então, a no reino Deus. de Deus, no reino de Deus, você vai receber um novo corpo. Não é? Você vai ter aí um corpo eterno. Uma mansão. Segundo os arquitetos americanos, pastora Joyce, a mansão na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, para os salvos, será de 800 metros quadrados para cada salvo, com o corpo glorificado. Então, sabe, por mais que você Até lute porque aqui, poucos vão subir, né? Por isso que teremos esse é grande, né? verdade. Sabe que é tão importante, Deus sabe que você precisa comer, beber, se vestir, pagar contas, que você quer ser feliz no amor, que você quer a casa dos seus sonhos, que Ele já preparou para nós a casa dos sonhos, que não foi feita por arquiteto humano. O próprio Jesus foi quem fez essa cidade e fez essa mansão para cada um de nós de 800 metros quadrados. Tem mansões aí que é de 500 metros, 600 metros quadrados, arquitetos humanos fizeram. Agora imagine, pastora Joyce, além da sua salvação, você vai ter uma Além mansão das no céu. ruas de ouro, né? De É pedras verdade. preciosas. Então, veja, agora, o que é que nós precisamos aqui? Precisamos O focar em suficiente, Jesus, né? focar no que Jesus fez na cruz e buscar o Espírito Santo para nos ajudar a nos manter salvos. É. Você aceitou Jesus, você está salvo, mas você precisa do Espírito Santo para lhe fortalecer, para você pensar o que realmente agrada a Deus, que é difícil.
Às vezes a gente peca no pensamento, até sem querer. Paulo diz lá em 2 aos Coríntios, capítulo 7, eu não me lembro, não me recordo se é 1 aos Coríntios ou 2 aos Coríntios, eu acredito que é 1 aos Coríntios 7. Eu penso o que não queria pensar, sinto o que não queria sentir, faço o que não queria fazer por causa da minha natureza. Mesmo até tendo conhecimento É do certo verdade. e do errado. Então, a luta do cristão só pode ser vencida, a batalha espiritual, que o nosso maior inimigo, às vezes, somos nós mesmos, É o com nosso a ajuda coração. Nosso maior inimigo é o nosso coração. No desejar da carne, sabe? Por isso, quando disse que nós temos que morrer para o pecado, é isso. E as pessoas às vezes não entendem o que é morrer para o pecado, né? Morrer para os desejos carnais. Então, é isso que vai fazer. Olha, pastor Charles, outra vez eu estava a conversar com um colega meu da faculdade, há anos atrás. Então, eu tentava evangelizar a ele. Então, eu disse assim, olha, tu não... Eu sempre falo-te do evangelho e tudo, tu não queres te converter e tudo. E ele disse, não, porque ser cristão custa muito, então eu prefiro curtir nesta vida aqui, bem mesmo, fazer tudo aquilo que eu quero fazer e tudo, e saber que vou para o inferno mesmo. Poxa, eu admirei a lealdade, quer dizer, a verdade desta pessoa, porque ele assumiu, como quem diz, eu já sei mesmo que vou para o inferno, então eu vou curtir, vou fazer. Agora, eu também digo aqui, as pessoas até podem dizer assim, mas pastor, o que você está fazendo? Eu digo aqui, ó, se você realmente é meio cristão, é melhor você se decidir ou ser cristão de verdade, ou, olha, pula para o mundo de uma vez por todas e aproveita o mundo, porque, olha, no inferno você não vai aproveitar nada. Você não vai ter nem tempo para reconhecer um irmão, uma pessoa, seja lá o que for, porque vai ser de tormento, de dor. Tem pessoas, pastora Joyce, que não conseguem nem aproveitar nesta terra e nem vão aproveitar no céu, vão para o inferno. Tem pessoas que pensam que no inferno vai ter aquelas diabinhas seminuas, com cerveja gelada, sabe? De lingerie, não é? E vai ser uma festa. E outros, erroneamente também, pensam que no inferno Satanás vai estar com um garfo espetando todo mundo e sendo maioral, mandando em todo mundo lá. Também é um engano. A Bíblia diz que Satanás não foi ainda para o inferno. Ele anda ao derredor, bramando como leão. Ele está na atmosfera da terra. E quem já foi para o inferno foram aqueles que, assim como esse seu colega, erroneamente, não é? Sabe? Eles viveram uma vida dissoluta nesse mundo, morreram sem aceitar Jesus, estão no inferno. Em Apocalipse capítulo 20 diz que quando Jesus levar a igreja e voltar depois de 7 anos para o reino milenar, então essas pessoas que foram para o inferno serão lançadas num lago que arde com fogo e enxofre, e até o próprio inferno vai para esse lago. Satanás não quer ir para esse lugar. Pelo contrário, a Bíblia diz que é um lugar de extrema solidão, sabe? Onde a pessoa ela vai ser comida pelos vermes, vai receber um novo corpo também. Mas lá onde os vermes nunca morem. É verdade. E as chamas nunca se apagam. Solidão eterna, esquecimento eterno, prisão perpétua eternamente, separação de Deus, do Criador. E sabe quem é que vai inaugurar o Lago de Fogo? A Bíblia diz que quem vai inaugurar é o anticristo e o falso profeta. São 2 seres humanos. Não é nem Satanás, não. 2 seres humanos vão inaugurar o Lago de Fogo. Depois é que Satanás vai com todos os demônios e aqueles que não aceitaram a Jesus. Viveram na pornografia da internet, viveram na promiscuidade, como nos dias de Noé, só preocupados com a própria vida, ou como nos dias de Sodoma e Gomorra, aonde as pessoas estavam ali, homem com homem, mulher com mulher, vivendo uma vida totalmente ao contrário
sabe, da natureza que Deus fez o homem. É verdade. Agora, é triste, né? Porque se nós pararmos e pensamos assim, puxa, tem família que vai para o lago, tem muita gente que a gente ama, que infelizmente vai para lá, que nós não podemos fazer mais nada senão pregar a palavra, e a palavra nós não podemos obrigar esta pessoa a ouvir, né? Existem Agora, pessoas que às vezes até dizem assim que não querem ouvir a palavra para não serem condenadas. Existem pessoas que dizem assim, para mim o inferno não existe. E eu digo assim, sabe, você acreditando ou não que o inferno não existe, o inferno vai deixar de existir porque você não acredita. Infelizmente, muitas pessoas que a gente ama vai para o inferno, sim. E isso, às vezes, é uma dor tal que você para e pergunta assim, como é que eu posso convencer esta pessoa? Não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo quem convence. Agora, se o Espírito Santo vai lá para convencer e a pessoa não quer ouvir, o Espírito Santo não pode fazer nada. Se ele, que é o dono das almas, não pode fazer mais nada, imagine nós seres humanos somos impotentes. Nós, seres humanos, somos pessoas limitadas. Então, quanto muito eu dou, graças a Deus, ainda dias eu estava a falar com meu filho, a dizer assim, meu filho, o bom é que a salvação é individual. Imagine que para eu ser salvo, eu tinha que depender de alguém. Olha, eu estaria a caminho agora do inferno. pastora Joyce, sabe, eu fico pensando, meu Deus do céu, a responsabilidade de quem prega, porque hoje poucas pessoas estão falando sobre o céu e o inferno, sobre o Espírito Santo, sobre a cruz de Cristo. Só se fala sobre a vida nesse mundo, como se a pessoa fosse viver para sempre aqui. E muitos estão morrendo, já morreram hoje. Milhares de pessoas morreram hoje. E será que essas pessoas aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador? Foram para o reino de Deus, que já está pronto, ou foram para o inferno, esperando o juízo final para serem lançadas no lago de fogo? Mas, sabe, é preocupante, porque se formos a ver, as pessoas geralmente não gostam desse tipo de live. Porque essa live fala-se de salvação, e para outras pessoas, salvação já está ultrapassado. Jesus, olha, essa coisa de pregar Jesus, pregar salvação, pregar o inferno, pregar o céu. Mas esquecem que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Nesta terra, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Então, para quê? Por que que ele falou mais do inferno? Para que as pessoas saibam que o inferno realmente é uma pura realidade. Mas as pessoas não querem entender isso. E você vai ver que muitas pessoas, hoje em dia, é mais fácil. O que que acontece no WhatsApp? Se eu mando um vídeo engraçado, olha que aquele vídeo vai correr em menos de 24 horas, já chegou em muitos países. Mas uma live, assim, a pessoa vai assistir a live, a pessoa vai ver, você vai dizer compartilhe para ajudar alguém e tudo. E a pessoa não vai compartilhar. Sabe por quê? Porque está falando de salvação, isso aí eu sei não sei o quê. Mas se você lançasse aqui um vídeo engraçado, coisinhas assim, a pessoa com certeza enviaria para toda a família. Por quê? Porque para ele, a sociedade está mais apta para isso e ela é aceite na sociedade quando manda coisas engraçadas e não coisas que possam salvar. A palavra de Deus é como se não fosse muito importante, mas o momento é que faz a pessoa ser feliz. Como quem diz, se eu lançar esta piadinha aqui agora, a pessoa vai rir e vai passar. E às vezes nós trocamos aquilo, eu digo assim, nem sempre perder é perder e nem sempre ganhar é ganhar. Porque o mundo pensa que perdendo, porque a palavra de Deus quando diz assim, aquele que quiser ganhar a vida vai perdê-la. E quem perdê-la vai ganhá-la. Por que que Jesus diz isso? Como quem diz, você vai ter que perder muita coisa nesta vida, vai perder curtição, vai perder a cervejinha, vai perder prostituição, vai perder, olha, muito dinheiro, mas em meu nome você vai perder no mundo. Mas você estará a ganhar no céu. Por quê? Porque você vai conquistar a sua salvação.
Você vai conquistar o coração de Deus. Você vai estar apta, você vai ter paz. Mas são quantas as pessoas que têm o quê? Tem amantes. Olha, no momento que está com o amante, está tudo bom, está feliz, está desfrutando do prazer e tudo. Mas quando esta pessoa vai para casa, fica o quê? O peso na consciência. O que eu fiz não foi bom. Será que isso faz-te feliz? Então, é isso que a pessoa tem que parar e pensar. Ou eu tenho que viver o olalá, ou eu tenho que viver uma vida séria de paz. E não existe paz, outra paz que o mundo possa dar igual a de Jesus. E Jesus ainda disse, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Não igual ao do mundo. Então, é isso que as pessoas às vezes não entendem. Trocam a verdadeira paz por aquilo que vai lhes trazer tormento. O que acontece? Dizem assim, não, sabe, eu quero ir curtir, quero esparecer um bocadinho, quero esquecer os meus problemas. Mas esta pessoa aqui não pensou assim, não, eu vou dobrar os meus joelhos, vou entregar. Porque eu não digo assim, porque existem mulheres que dizem assim, não, sabe de uma coisa, eu vou tomar um café com a minha amiga, vou esparecer um pouco. Mas antes de você tomar café com a sua amiga, dobra os teus joelhos, deixa Jesus falar ao seu coração. Porque se calhar naquele momento ele quer te falar, permitiu que essa tristeza entrasse no seu coração. Porque sabe que nós às vezes somos mais sensíveis a ouvir a voz dele quando estamos mais tristes, quando estamos mais sensíveis. Então, o que você deve fazer quando tem um problema? Dobra os seus joelhos. Fale com Deus. Depois pode sair e tomar o café com a sua amiga, conversar um pouquinho, não sei o quê. Não é pecado. Mas você já falou com Deus. E Deus, nesse momento, ele vai falar também consigo. Muita dificuldade também vejo em muitos cristãos. A pessoa diz assim, eu não entendo a palavra de Deus. Tudo bem, quando você acaba de ler a palavra de Deus, o que você faz? Medita? Ou você só lê e para por aí mesmo? Porque como é que Deus vai falar contigo? Porque quando você fala, pega a palavra de Deus, a Bíblia, você lê, você está metendo a palavra de Deus em si. E quando você para meditar, você está a permitir que Deus comece, é como se estivesse a desmanchar todas as palavras que entraram dentro de ti, e você começa a refletir, começa a julgar as coisas, começa a juntar as coisas, porque às vezes nós vamos dizer assim, essa palavra não era para mim, mas não, é porque você não meditou nessa palavra. É importante não só ler, como também meditar na palavra de Deus. Fala aí, pastor Charles. Quando você lê e medita, então você recebe a palavra rema, viva, no seu espírito. É assim que vem as revelações, não é? Hoje outro dia, são mais 2 temas que eu queria abordar com a pastora em outra oportunidade, não é? Um deles é sobre falsos profetas, porque eu acredito no ministério profético, eu acredito em profecias. Mas nós temos que saber para que serve uma profecia. Para edificar, para exortar, para consolar. Então, muitas profecias hoje em dia não vêm para isso, não. Verdade. Outro tema que eu queria abordar com a pastora em outra oportunidade é como vai ser o reino milenar de Jesus aqui, porque já que muitos estão preocupados em casa própria, em ser felizes aqui, Deus preparou isso para nós. Tanto é que o próprio Deus vai vir morar aqui conosco. Sabe, muita gente pensa que no céu vai virar alma, Gasparzinho, vai virar uma alma flutuando sem corpo, sem perna. Vamos ter corpos glorificados, incorruptíveis. Então, eu queria... Já haverá mais corrupção, suborno, falar profundamente sobre isso, pastora. Para que as pessoas saibam que no inferno não vai ter lá ninguém de lingerie, diabinhas com cerveja, não é? E muito menos Satanás mandando e desmandando, dando garfada em todo mundo. E no céu... Até no inferno Deus comanda. É verdade. E o céu não vai ser um lugar monótono, de tristeza, todo mundo, ninguém se fala, se toca, sabe? Aquela coisa... Até a palavra de Deus, o que diz? A palavra de Deus, não haverá choro, não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá lágrima.
Epá, é um sítio, olha, maravilhoso! É por isso que, sabe, Pastora, quem não quer ir para lá vai perder. quando a igreja descer, não é, com Jesus para reinar aqui para sempre, a princípio o reinado de 1000 anos, depois tempos eternos, como é que vai ser o mundo aqui? Tem pessoas que não sabem disso, porque não se fala sobre isso em muitos lugares. Como é que vai ser a nossa vida aqui, Jesus governando tudo? Então, numa próxima oportunidade, nós vamos falar sobre esse tema, pastora. Então, vamos Mas orar? hoje, Ora aí, pastor. esse tema batalha espiritual foi muito bom. Eu quero agradecer pelo convite, mandar uma saudação a todos aí em Moçambique. Como é que está aí esse tempo de pandemia? As igrejas já estão funcionando? Já estão funcionando, sim. Há 2 semanas, nós tivemos esse segundo domingo também. Então, completou 2 semanas na terça-feira. Então, nós estamos lá. Mas vamos aqui cumprimentar algumas pessoas que estão aqui, né, pastor? Temos aqui a Vânia Maria. Certo, minha amiga. Deus te abençoe. As pessoas estão cegas, pastora. É isso aí. Ainda bem que você sabe disso. Então, temos a Mavis Langa, que também está nos a ver aqui. Eu vou acenar para ela. Que Deus te abençoe, minha filha. Nelly Mini está a ver também. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e abençoe a sua família. Temos aqui também a Reginete Mário, que está a ver. A Reginete acho que deve ser daí, não é, pastor? É o que é assim. Que Deus abençoe. Tem aqui o Vitor dos Salmos, meu filho. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai continuando aí, pastor Charles. Vai, cumprimenta aí as pessoas. Tem a Fernanda Ferreira. Tem também aqui a Neuza Paulo, né? A Neuza Paulo. Também a Lene, a irmã Lene. Da Geise. É. Não é? Muito bem. Deus abençoe. Que estão aí. Tem também a Celeste Martini, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Abençoe a Fernanda Ferreira. Tem aqui a Eufrásia Bila. Oh, tá aí a minha irmã, pastor. Oi, Eufrásia! Saudade! E a Muquela Micateco, invito lá isso. Aleluia, louvado seja Deus! Calimambo, aleluia! Tem a Vânia Maria, tem a Charlene Line, que Deus também abençoe. Vânia Maria, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Tem também, aqui vem, é verdade, Shalom. Então, temos também a Eunice Rosatelli. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a sua família, sua filha, em nome do Senhor Jesus. Tem a Angélica Winnie Carlos. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Temos aqui também o Benedito Madamula. Que Deus te abençoe. Valdemiro Sumbani, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Tem a nossa querida também, Yolanda, que nunca falta nas nossas lives, que é Yolanda Fanequiço, Tauzene, Deus te abençoe. Tem a Sheila Press Osman, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Tem o João Penicela, Deus te abençoe. Tem também Noêmia Lisete, Shemane, Deus te abençoe. Levita de Deus, em nome do Senhor Jesus, te abençoe. Boston, Somália, é isso. Boston, Somália, Deus te abençoe. Mutazin, Hamed, Deus te abençoe. Mustafa, Mutazir já está aqui. Então, dizer que esta foi a nossa live. Em nome do Senhor Glória Jesus, que Deus nos abençoe. Ore aí, pastor Charles Rodrigo. Vamos fechar os olhos. Ao Pai, ao Filho, ao Divino Espírito Santo, nosso Deus e Pai, juntamente com a tua serva pastora Joyce, o Bice, eu peço por todos que estão participando dessa live, também por toda a família Ubice, abençoa o apóstolo Arão, abençoa os filhos dos teus servos, também os filhos na fé, abençoa Moçambique, Senhor, abençoa, meu Deus, aviva a tua obra em Moçambique, aqui no Brasil, Pai, abençoa aqui no estado de Pernambuco, Senhor,
Abençoa, meu Deus, a Igreja Intercontinental dos Milagres. Abençoa a Igreja, meu Deus, do Espírito Santo, e a tua igreja, os teus servos, independente de placa de igreja, ao redor do mundo, os cristãos, meu Pai, ao redor do mundo. Senhor, que todos que participaram conosco, e aonde a nossa voz e essas imagens estiverem chegando, que chegue a cura, a libertação, meu Deus, nessa batalha espiritual, comandamos para fora todo espírito que não pertence a Deus, todo espírito que não é o Espírito Santo, espírito de luxúria, de inveja, de retrocesso, o marido da noite, a mulher espiritual, nós comandamos para fora, no poderoso nome de Jesus Cristo, espírito de enfermidade, espírito de depressão, opressão, síndrome do pânico, desejo de suicídio, espírito que alimenta o câncer, o HIV-Sida, fora no poderoso nome de Jesus. Fique curado, fique curado, fique curado. Seja livre, fique curado, seja avivado, seja cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Oh, glórias a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, nós chegamos à terra e no céu. A nossa vitória está em Cristo Jesus, naquilo que o Senhor fez na cruz. Amém e glória a Deus. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe, pastor Charles. Com certeza, Amém. A próxima semana vamos tentar fazer, quer dizer, vamos tentar aqui fazer 2 lives, né? Por semana, pode ser? Aguenta? Amém. Pode ser. Vamos. Amém, glória a Deus. Então, vamos fazer aqui... próximo tema, eu acho que a gente poderia trazer para as pessoas falando como vai ser o reinado de Cristo nesse mundo, não é? Amém. Ou então, podemos tratar de um outro tema, fica a critério também da pastora, tá bom? Ok, com certeza, muita gente ouviu, muita gente já está aqui, foi tocado no coração, muita gente recebeu a cura também, a libertação, com certeza que Deus vai ministrar no coração dessas pessoas. Acredito que aqui entraram também pessoas que não são cristãs, mas que pela palavra de Deus, pelo nome poderoso de Jesus Cristo, o Espírito Santo já está trabalhando no interior dessas pessoas, na mente dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a todo mundo, em nome de Jesus. Pastora Joyce, yes. eu senti no coração de pedir para a pastora fazer um apelo, porque essa pessoa, a distância não é uma barreira, e sabe que há pessoas agora que estão afastadas de Jesus e assistir essa live, outras podem aceitá-lo agora como Senhor e Salvador, não é? E procurar uma igreja séria, uma igreja próxima à casa dela, no país onde ela está assistindo essa live, uma igreja que prega sobre Jesus Cristo, o evangelho original, a cruz de Cristo, e ela então ir nessa igreja e dizer, olha, eu assisti uma live, eu já aceitei a Jesus, agora eu vim aqui porque eu quero congregar com os irmãos. E a pastora Joyce, eu peço para a pastora, então, fazer a oração do pecador com essas pessoas que agora vão levantar a mão, aonde quer que elas estejam, em casa, no trabalho, e elas vão dizer, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e te aceito como Senhor e Salvador. Então, levante a sua mão agora e diga, repita comigo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em suas mãos. Reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Arrependo-me, Senhor, de não ter te conhecido antes. Arrependo-me, Senhor, de todo o pecado. Por isso, neste momento, eu entrego a minha vida. Não só, Senhor, eu vivo, mas Cristo viverá em mim todos os dias da minha vida. Jesus morreu por mim. Diga, Jesus morreu por mim e eu viverei para Ele, porque dele por Ele são todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, diga, eu aceitei
ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Então, seja restaurado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Jesus tocou no seu coração. Eu creio que o Espírito Santo agora está trabalhando no seu coração, porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Quando ela sai, não volta vazia. Há quem sentiu o toque do Espírito Santo. Porque aqui, nesta live, nós vamos falar do reino de Deus. Não tem espaço para outra coisa, senão as coisas, senão a palavra, senão Jesus, a palavra que se tornou carne, que viveu, habitou e sacrificou-se por nós, morreu e ressuscitou. Assim como também seremos nós, se não formos arrebatados, mas ressuscitados também. Na glória do Senhor. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, pastor Charles, com certeza. Obrigado. Agora mesmo nós vamos falar para combinar a outra live, não é? Que Deus abençoe a todo mundo agora, em nome do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Tchau.